Vamos para o que nos interessa, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9 e o versículo de número 1. Eu estava orando a Deus e até em conflito espiritualmente falando, porque a gente vai pregando e Deus vai nos dando muitas palavras, e eu disse: Deus, o que eu vou falar hoje aqui nesse culto? E Deus usou muito o pastor Adão, de uma forma muito pontual, no texto que ele leu, para confirmar o que Deus vai falar conosco à luz da Bíblia. Diga amém. Então, irmão, eu preciso muito da sua atenção, porque eu quero passar tudo que o Senhor colocou em meu coração, com muito zelo e com muito detalhe, mas você tem que estar com o seu entendimento bem aberto, e nada pode roubar a tua atenção, porque agora, nesse momento, vai dar uma guerra agora, é uma guerra muito grande, a exatamente um palmo da sua mão, dos seus olhos, há uma guerra, e essa guerra é no nosso interior, na nossa mente. Agora vai dar vontade de lembrar da conta, agora vai dar sono. Esse momento é um momento de guerra. Se tem uma coisa que o diabo sempre tentou roubar do homem, não é dinheiro. O diabo não está preocupado com dinheiro, pastor. Não. Ele nunca está preocupado com outra coisa a não ser a semente da palavra. Quem diz isso foi Jesus na parábola do semeador. Quando a semente da palavra é colocada em uma terra, e essa terra somos nós, que adere e que suga e que absorve, a semente ela vai dar fruto e vai germinar resultados. Amém, igreja? 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Ora, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: sou teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul que eu possa mostrar bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: aonde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Marqui, filho de Abiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Marqui, filho de Abiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: sou teu servo. Agora, redobre a sua atenção para o versículo 7. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Agora você repita essa parte após mim. E tu, muita gente e pouca voz, vamos lá. E tu comerás pão em minha mesa. Olhe para alguém e diga: por que você não pode sair da mesa? Se assente, por favor. Queridos, olhe para mim. O capítulo 9 do versículo 1 de 1 Samuel, nós encontramos uma das histórias neotestamentárias muito conhecida. No capítulo 9 do versículo 1 aparece 4 personagens. Quantos personagens? Preciso da sua ajuda hoje. Quantos personagens? O primeiro personagem que aparece, o nome dele é emblemático, o nome dele é conhecido, o nome dele é ovacionado, o nome dele é símbolo de notoriedade na nação judaica, a saber, Israel. O nome dele é Davi. Davi, no capítulo 9, senhoras e senhores, é um daqueles homens que todo mundo quer ser na vida, resultado de um homem bem sucedido. O Davi do capítulo 9 do texto que eu li com você, ele não mora em qualquer lugar. Seu lugar de residência é um palácio. Sua morada tem servos. Servos é esse
que quando ele fala, os demais obedecem. Homens que estão ali para servir um dos maiores, ou na verdade, o maior guerreiro que Israel já teve. O homem que desbravou em suas batalhas. O homem que encorajou outros guerreiros a ser ousado. Só que nem sempre a vida de Davi foi esse apogeu. Nem sempre a vida de Davi foi essa notoriedade. A vida de Davi é um dos exemplos da Bíblia de história de superação. A vida de Davi é o exemplo de história de um homem ou de um moço, quando Deus lhe enxergou, era alguém que não tinha nenhuma estatística visual adequada para ser escolhido a escolha que Deus teve sobre a vida dele. Quando a Bíblia fala a palavra Davi a primeira vez, a Bíblia cita em 1 Samuel, capítulo 16, e eu particularmente gosto do versículo 12 e 13, que diz assim: então mandou buscá-lo e o fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor ao profeta Samuel: levanta-te e unge, porque é este mesmo. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olhe para mim. A primeira vez que a palavra cita Davi é em um momento muito contrário a esse que eu acabei de falar a vós outros. O Davi que agora foi enxergado por Deus é o Davi que na sua época tinha 17 anos. É o Davi que era ruivo, símbolo de maldição para os israelitas. Tanto é que quando o profeta chegou na casa do pai, o pai ouve o pedido do profeta, e o profeta foi muito claro quando disse: olha, Deus me trouxe aqui, porque Deus me disse que um dos teus filhos será o rei de Israel. Quem é pai, levante a mão aqui para que eu possa ver. Quem é pai, levante a mão. Imagine você ter a surpresa de um profeta chegar na sua casa, e eu vou humanizar a mensagem para que todos entendam, e dizer: Deus falou para mim que um dos seus filhos vai ser o presidente da nação. Se você que é pai recebe a notícia, você tem 3 filhos, você vai chamar quantos filhos? Os 3. Se você tem 5, você vai chamar os... Se você tem 10, você vai chamar os 10, porque o profeta não disse: chame os 3 primeiros maiores, chame os 3 últimos mais novos. Não, o profeta disse todos. Só que Davi era tão visto como alguém menosprezado, que o pai chama a todos, que aos olhos do pai tem critérios. Só que uma coisa que o Deus dessa igreja, ele trabalha, é contra o critério de toda a humanidade. Pena que você não entendeu. Deus então diz para o profeta: profeta! Eu vim aqui dizer que os profetas erram. Eu vou lhe provar isso na Bíblia. O profeta chegou e disse assim: deve ser Eliabe. Olha para mim, deve ser Eliabe. E por que um profeta velho, como era Samuel, e quando eu falo velho, eu não estou falando só em idade, eu estou falando de experiência com Deus. Por que um profeta como Samuel errou na escolha entre ver um rei aos seus olhos e comparar com o rei anterior? Você sabe por que o profeta erra? Porque se você pregar 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, nós não vamos ler por conta do tempo, a biografia de Saul, pastor, diz que Saul era um dos homens mais altos de Israel. Aí o profeta olhou, eu não sei se tu vai pegar essa revelação, mas vai ver se tu pega a tua parte. O profeta olhou e disse: Deus não vai mudar muito a escolha do rei anterior com o rei de agora. Então deve ser Eliabe, porque Eliabe é meio que parecido com o rei anterior. Ele é forte, ele é alto, ele é guerreiro. Mas eu vim pregar aqui que Deus quebra estatísticas. Eu vou repetir: Deus quebra a estatística, que Deus vai mostrar para Samuel e dizer: Samuel, você está ficando velho na minha escola profética e não está entendendo que quando eu quero levantar alguém, eu quebro a estatística, começando com a tua vida, porque a tua mãe não foi fruto, você não é fruto de resultado de uma decisão da sua mãe, você é fruto de um resultado quando eu quebrei a estatística do ventre de Ana, dizendo: de uma mulher que não pode ter filho, eu vou gerar filho.
Eu estou tentando dizer para alguém que esse ano de 2025, a saída que você quer não vai vir por onde você matematizou ou calculou. Vai sair de um lugar que você nem espera. Alguém pega essa revelação? Deus quebra estatística. Eu vou lhe provar isso. O pai olha, o profeta olha e diz assim: Deus falou para mim que nenhum aqui é rei. Aí parece que eu vejo, pastor, o profeta pensando com ele: será que eu estou no lugar errado? Porque não é possível que o pai escondeu algum. Porque o pai não ia fazer isso. Talvez o profeta pensando consigo. Aí o profeta sem jeito olha e diz: todos os teus filhos estão aqui? Olha como Deus quebra estatística. A primeira expressão que Jessé usa é essa aqui. Prepara para dar uma glória a Deus, irmão, vai. Ainda falta o... Deus estava dizendo: já que eu ungi o maior, e o maior de Israel não o valorizou, eu vou quebrar a estatística. Eu vou pegar o menor da casa e vou capacitar ele para ser rei. A unção de Deus naquele momento vinha através de um ato simbólico do azeite. Davi recebe o azeite sobre a cabeça. Eu vou adiantar alguns detalhes para eu trazer você aonde eu preciso trazer na mensagem. A partir daquele momento, a unção de Deus se apoderou de Davi. E toda vez que a unção de Deus se apodera de alguém, ela vem para capacitar os incapacitados. Toda vez que a unção de Deus ele pega um ser humano, ela dá capacidade que antes ele não tinha. A unção de Deus veio sobre Davi de forma que agora Deus prepara um cenário, porque o Deus dessa casa prepara cenário quando Ele quer exaltar alguém. Deus prepara um cenário para que Davi fosse conhecido pelo povo. E você conhece a história? Davi derruba o maior gigante ou o maior adversário que Israel tinha na sua época, chamado gigante Golias. Agora escute o que eu vou dizer. A unção ela te dá notoriedade. A unção de Deus eleva o ser humano. Ela dá notoriedade. Um dia você não é conhecido, depois você é conhecido. Por quê? Porque a unção ela vai trazendo sinais para você. Sinais que Deus está sobre a sua vida. Sinais que Deus está sobre o seu ministério. Irmão, olha para mim que eu estou pregando aqui. Sinais que Deus está sobre o seu ministério. Quando a unção de Deus veio para Davi, Davi derruba o gigante, se torna o maior guerreiro de Israel. Saul olha e diz: eu tenho que abençoar esse homem, eu tenho que recompensar ele. Eu tenho que fazer algo para ele, porque ele teve coragem para enfrentar o maior gigante o maior adversário da nossa nação. Só que eu entendi o seguinte, que quando Deus ele te dá notoriedade por causa da unção, porque a unção ela promove, junto com a notoriedade vai existir uma torcida de adversário. Eu vou tentar te explicar. A unção de Deus é chamada no Antigo Testamento, no Novo Testamento é chamado de Espírito Santo, a unção. Então, com a descida do Espírito Santo de Deus, sempre quando Deus ele age na nossa vida, você lembra quando você se converteu? Você tinha amigos que quando você se converteu, olharam para você e falaram: eu não posso mais andar com você, que você está andando diferente, você tem um jeito diferente. Por quê? Porque o Espírito de Deus se apoderou de você. E aonde o Espírito de Deus se apodera, as trevas não podem permanecer. Ou a treva vira luz, ou ela sai de perto. Saul está com unção ou sem unção? Responda para mim, irmão. Saul está com unção ou sem unção? Sem. A Bíblia diz que o profeta disse: olha, a partir de hoje o Espírito de Deus se afasta de ti. A unção de Deus pegou Davi. E aí quem não tem Espírito Santo, a unção de Deus, queira como você achar melhor, fica incomodado com quem tem. Aí Saul olhou e disse: Davi está ganhando espaço, notoriedade, se tornando conhecido. Eu preciso achar uma forma de acabar com Davi. Por quê? Porque um dia vão te amar. Porque a unção ela traz privilégio. O Espírito Santo ele traz privilégios. Mas um dia começam a te odiar pelo mesmo motivo. Agora Saul não pode mais ser o homem grande que era por causa da pessoa de Davi, que começa a ganhar todas as batalhas que ele vence. Então Saul se levanta como o primeiro adversário contra a vida de quem? Mas prepare, porque todo aquele que se levanta contra a vida de um escolhido, Deus sempre vai arrumar um que vai proteger a sua vida. Não, você não entendeu. Saul agora se levanta como opositor e Saul dá um decreto. O decreto é: todo aquele que vê Davi por aí, porque Davi vive agora como fugitivo do sogro, que era o rei.
Traga Davi para mim vivo, porque eu quero ceifar a sua vida, porque Davi quer tomar o meu trono. Pastor, se tem uma das lições, igreja, de Jonatas, diga comigo, Jonatas, diga, Jonatas deixou uma lição marcante, que eu preciso pôr em prática. Você já parou para pensar que Jonatas foi um homem inteligente? Por que ele foi inteligente? Porque Jonatas tinha tudo para ir na onda do pai. Por quê? Porque Jonatas é filho de... Então Jonatas ia dizer, opa, se meu pai quer matar Davi porque Davi é uma ameaça para o trono, eu vou ajudar. Porque se o meu pai morre, quem assume o trono sou... Ai, irmão, não sei se tu vai estar preparado para ouvir, mas eu vou ter que falar. Jonatas olha para Davi e Jonatas está dizendo nas entrelinhas, maluco é meu pai, e se levantar quem anda com Deus. Levanta a tua mão, porque o ano aqui da igreja, na palavra profética, é ano de relacionamento com Deus. Então levanta a tua mão, que Deus está advertindo que esse ano vai ter gente que vai se afastar de você. Esse ano vai ter gente que não vai querer conversa com você no trabalho, não tem problema, mas vai se levantar alguém que vai querer andar de mão dada com você, porque entende que você carrega a marca do sangue de Deus. Alguém pega isso? Levante a mão para cima. Alguém crê em palavra profética? Deus está te advertindo, se alguém se afastar de você por esse ano, não se estranhe, é porque Deus está cansado de um relacionamento raso. Ele está chamando você para um relacionamento de intensidade. Vai ter pessoas da sua família que vão se levantar contra, mas Deus vai levantar pessoas que vão querer andar do seu lado e proteger você. Diga comigo, Jonatas plantou proteção, lealdade e visão futura. Pergunta para o teu irmão, olha para ele. Diga, quem planta, colhe. Faz uma pergunta, colhe? Olha para mim. Davi agora não é mais fugitivo. Deus honrou ele. Ele está sentado numa cadeira e um trono de glória. Escute o que eu vou lhe dizer. Ele está sentado, ele está pensando na vida, como todo homem quando alcança o seu objetivo. Ele olha para as paredes de casa, e as paredes da casa dele agora não são as paredes de Belém, não são o quarto simples que ele tinha. A parede da casa agora é o palácio. Ele olha e parece que eu vejo uma lágrima rolando no canto do seu rosto, e ele começa a dizer: na minha vida eu tive que matar urso, eu tive que matar leão, na minha vida eu tive que matar gigantes, eu tive que conviver com gente ciumenta, impulsiva, temperamental, desequilibrada. Na minha vida eu tive que fugir de lança, de espada. Eu andei no corredor da morte, mas a morte não pode me tocar. Oxalá que alguém entendesse isso. Eu tive que andar pelas profundezas das águas, vivendo como fugitivo, porque Deus me deu algo especial. Eu tive muito adversário. Eu parei para ver, pastor, que na Bíblia, todo aquele que é escolhido por Deus não tem muito amigo. Você já parou para pensar, ver? Jeremias tinha quantos amigos? Baruque. Davi teve quantos amigos? Quantos amigos? O nome dele? O nome dele? Por que é que escolhidos têm poucos amigos? Porque todo escolhido traz mais adversários do que amigos. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser inteligentes, pedir a mente de Cristo, porque a mente de Cristo não tem inveja, não tem cobiça, não tem ciúme, e quando vê alguém prosperar, ele se alegra, ele não é vingativo. Eu não sei se tu está preparado para essa verdade, mas eu preciso falar. Deus não pode prosperar gente com sentimento vingativo. Deus não pode abençoar, e tem crente que vai viver 30 anos aqui na igreja dando glória, mas enquanto não mandar esse sentimento vingativo embora, Deus não pode te dar acesso a coisas grandes. Aí Davi está sentado e diz: na minha vida eu tive que matar urso, leão, gigante, viver como fugitivo, mas Deus me deu um amigo.
E o meu amigo que Deus me deu, eu fiz essa volta toda só para te explicar o versículo 1 da sua Bíblia. Se você estiver com ela aberta aí no capítulo 9 do versículo 1, Davi agora olha e diz assim: eu preciso fazer uma reunião com todos os meus servos. E a minha reunião é de urgência, porque eu tenho uma dúvida que está no meu coração. Aí Davi reúne e talvez alguém está perguntando: qual é a pergunta que o rei tem? Será que o vinho estava fora do tempo? Será que a água estava morna? Será que a comida não estava boa? Será que quem fez algo de errado? Redobre a sua atenção para você entender. Davi solta uma das perguntas mais emblemáticas. Davi diz assim: eu tive um amigo. Eu acabei de falar que quem planta, a pena que tu não pega a revelação. Quem planta? Quem planta? Jonathan morreu, mas deixou uma semente. Jonathan morreu, mas deixou uma semente. Esse culto está falando de semente, e Deus está dizendo: quando você semeia nesse altar, o altar não fica devendo nada para ninguém. Levanta a sua mão que eu quero profetizar para quem acredita em palavra profética. Deus está dizendo para você: tudo que você faz para a obra de Deus, e quem planta em pessoas. Eu nunca vi gente que honrar pessoas ir para trás. Eu nunca vi gente que foi fiel a alguém ter uma casa desorientada. Quem honra os servos de Deus tem uma vida próspera, e quem prova isso não sou eu, é a Bíblia. Jonatas não fez para Deus. Jonatas fez para o escolhido de Deus. Oh meu Deus. Aí Davi está com uma dúvida no coração e diz assim: eu tive alguém que plantou na minha vida. E plantar na vida das pessoas, pastor, quando tudo está fácil, quando tudo está indo bem, é fácil. Plantar na sua vida quando você tem dinheiro, quando você deu certo, quando você já virou pastor, quando você já virou alguém próspero na empresa, isso é mole. Porque plantar na vida de quem já traz resultado é simples. Eu quero ver você investir quando ninguém acredita em você. E Jonatas foi esse amigo que investiu em Davi quando ninguém acreditava. Aí Davi diz assim: o meu amigo não está mais aqui, mas eu preciso perguntar: tem alguém da casa de quem? Não durma não, olha para mim. Da casa de quem? Aí o rei, os servos olham um para o outro. Os servos olham um para o outro e dizem assim: será que o rei bateu a cabeça? Será que o rei tomou algum remédio desorientado? Ele quer abençoar a casa de quem, igreja? Ele quer abençoar a casa de quem? Mas eu não acabei de falar para você que Saul foi aquele que quis matar Davi? Sim ou não? Sim ou não? Saul não foi aquele que quis acabar com a vida de Davi? Você está entendendo ou não? Não, você não está entendendo. Saul quis destruir Davi, e Davi está dizendo: um dia ele quis me matar, mas o que Deus deu para mim não é para me matar ninguém. O que Deus deu para mim é para mim dar vida. Sabe o que Deus está falando hoje, nesse sábado? Eu posso prosperar você e vou, mas você precisa entender que o que eu vou gerar em você não é só para você se beneficiar. O que Deus vai gerar em você é para você ser ponte de bênção na vida de outras pessoas. Eu preciso que você olhe para mim, para o que eu vou dizer agora. No meio da reunião se levantou um servo por nome de Ziba. Qual é o nome dele? Qual é o nome? Ziba era servo de Saul, trabalhou para Saul e agora trabalha para Davi. Então, quando se diz respeito à história, o homem ou servo que mais conhecia de história era Ziba. Ziba olhou e disse assim: eu posso responder essa pergunta? E você vai entender porque eu estou fazendo essa volta toda. Escuta. Eu posso responder essa pergunta porque eu trabalhei para Saul e agora eu trabalho para o Senhor. Tem um da casa de Saul que está vivo. Inclusive, ele é filho do teu amigo. E Davi diz: qual amigo? Jonathan. O filho dele está vivo, só que tem um detalhe. O primeiro é que ele mora em Lodebar, terra de esquecimento, terra de pessoas sem história, terra de gente que nasceu para dar errado e não tem mais jeito, terra de gente doente, terra de malditos. E segundo, Senhor, ele é um aleijado,
de ambos os. Eu preciso que você pregue comigo para você entender o que eu vou dizer. Ele é aleijado de ambos os. Só que a vida de Mefibosete nem sempre foi essa. Para quem não sabe, quando Mefibosete nasceu, ele era uma promessa exclusiva do trono do seu avô. Eu vou tentar te explicar. Jonatas correu dentro do palácio e disse assim: pai, eu tenho uma notícia para dar para o senhor. E Saul olha e diz assim: qual é a notícia? A gente matou o filisteu, ganhamos mais alguma vitória por aí, o nosso exército ganhou mais homens. Não, pai, a notícia é muito melhor. A notícia é que eu serei pai e o senhor será avô. E por que é que um pai ou um avô ficava feliz quando sabia que um filho ou um neto nascia? Ele ficava feliz porque o reino era passado de pai para filho. Então Saul entende que o trono não pararia na sua vida, continuaria em Jonatas. E se Jonatas partisse, continuaria na vida do seu neto. Então ele agora se alegra. Saul se alegra, porque sabe que o trono tem ainda 2 gerações para continuar o seu legado. Até aqui, amém? Só que quando ele nasceu, o nome dele era Merib-Baal, que quer dizer aquele que luta contra Baal. Pregador, mas como que a Bíblia chama ele de Mefibosete? Eu vou lhe explicar já. Quando ele nasceu, ele nasce no trono. Imagine agora, nós temos agora um presidente. Imagine agora nesse momento que o filho do presidente, que o neto do presidente nasça. Ele vai ter o melhor hospital, sim ou não? Sim ou não? As melhores parteiras, as melhores médicos vão estar ali para receber, porque é neto do quem? Do presidente. Então o neto do presidente, pastor, já nasce com a estrela na testa. Vida fácil, tudo fácil, porque ele não nasceu em qualquer família, nasceu numa família chamada família real. Vamos ver se tu é bom de pegar a revelação bíblica agora. O menino cresceu dentro da casa do vô. Sabe qual é o contato do menino? Olha para esse público aqui. Quem tem fé, levanta a mão. Deixa eu ver quem tem fé. Pouca gente. Deixa eu ver. Imagine agora uma mesa. Pela fé. Imaginou? Está aqui uma mesa, inclusive. O menino cresceu e ele tinha contato com a mesa do vô. Mesa do rei. Ele sentava e comia. Ele sentava e tinha comunhão. Ele sentava e comia do melhor. E na mesa de um rei tem 3 coisas: pão, água e vinho. Mefibosete nasceu comendo pão, água e tendo contato com o vinho, olhando visualmente. Ele nasceu para a vitória, sim ou não? Ele nasceu para a conquista, sim ou não? Ele já é um projeto certo, sim ou não? Ele já é um privilegiado, sim ou não? Ele já nasceu com a vida pronta, sim ou não? Um dia o vô dele, junto com o pai, foram brigar contra os filisteus no Monte Giboa. Naquele dia o pai não voltou vivo. Naquele dia o avô não voltou vivo. E prepare o seu coração. O prometido da família real está no colo de uma babá. E ela balança. E agora eu vou ver se você pega a revelação. Para lá e para cá. E ela diz: seu pai sonhou com você. Me ajuda, tangedor. Seu pai sonhou com você. Você vai matar filisteu. Você vai derrotar gigante. Você já é um filho que nasceu para dar certo. Seu pai é príncipe. Seu avô está brigando. Daqui a pouco ele chega e a vitória é declarada. E você já vai aprender desde cedo que homem de guerra, neto de rei, briga com espada e briga com escudo. Eu preciso que tu pegue essa revelação. Pega a tua parte. Ele está no colo de uma babá. Quando veio a notícia que o pai dele morreu e que o avô dele morreu, ela se desesperou e tropeça entre os pés e deixa o menino cair. Toda queda rouba direito, sim ou não? Toda queda rouba direito. Grave isso. Toda queda rouba direito. Quando o menino caiu, ele perdeu 3 direitos. Eu começaria a pregar agora, mas eu vou encerrar. O primeiro direito que ele perdeu, o direito de ser chamado pelo nome. O nome dele agora
devido à circunstância que ele vive, não é mais Meribe Baal, que quer dizer aquele que luta contra Baal. O nome dele agora é... Quem é esse menino? Ele é filho do príncipe Jonathan e neto de Saul. E o que aconteceu? A babá dele deixou ele cair. E o que vamos fazer? Já que temos que esconder, porque senão o outro vai matar, o rei que vai assumir vai matar, então a gente tem que esconder ele. Mas ele não consegue andar, porque quebrou as pernas na queda, porque toda queda traz consequência. Então coloca o nome dele de Mefibosete, que quer dizer homem de vergonha. Pregador, não estou entendendo, tu vai entender agora. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem dentro de privilégio, dentro de direito. O homem tinha o direito de tudo. Ele foi criado no jardim, chamado Jardim do Éden. E lá dentro do Jardim do Éden, Deus disse, olha, tudo que está aqui você pode aproveitar. Tudo que está aqui você pode ter. Tudo que está aqui você pode ter os privilégios de acessar. Só que eu vou lhe dar um pedido. E esse pedido é um pedido atrevido, que você não pode comer do fruto dessa árvore. Mas tudo que está aqui é seu, porque você tem direito. Só que Adão, impulsionado e não guardou a palavra no coração, comete o grande erro, e você conhece a história. Induzido por Eva, ele come do fruto. Quando ele come do fruto, Deus aparece no jardim. E quando Deus aparece no jardim, Deus está dizendo, você perdeu o direito que eu te dei. O primeiro direito que Adão perdeu é o direito de ficar no Éden. Ele é expulso do Éden. E Adão é nosso primeiro pai, quando se diz respeito ao pai da humanidade, ao pai de história. Adão agora, por causa do seu pecado, toda a terra está sobre queda, sim ou não? Todo mundo está aleijado, calejado, cego. A Bíblia diz que nós se tornamos inimigos de Deus. O diabo está dizendo, você fez uma criatura, só que essa criatura entrou em queda e agora se tornaram inimigo de Deus. E nós, humanidades, depois de Adão, estamos todos sobre queda. Romanos 3,23 diz, todos pecaram e separados estamos da glória de Deus. Mas será que você pode preparar um glória a Deus, uma adoração dentro de você? Encontre essa adoração, porque enquanto o adversário está dizendo, o ser humano não tem mais o direito de comunhão, o ser humano não tem mais o direito de adoração, o ser humano não é mais imagem e semelhança de Deus, porque ele caiu. Existe um sangue chamado sangue de Jesus. Levante a sua mão para adorar este sangue. Nós estamos no culto de ceia e hoje nós estamos dizendo, eu e você entramos em queda, éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício da cruz foi nos dado redenção e vida eterna. Escuta, só que coxo não pode sentar na mesa. Coxo não pode sentar na mesa. Alguém lê para mim 2 Samuel 5, 7, 8. 2 Samuel 5, 8. 2 Samuel 5, 8. Porque Davi disse naquele dia. Quem disse? Não, prega a revelação. Quem disse? Naquele dia, qualquer que feriu o Jebuseu e chegar ao canal, aos coxos, aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará. Aqui é casa, mas na minha Bíblia, ou em outras versões, diz palácio. Pregador, não entendi. Quando Davi disse assim, tem alguém vivo? Ziba falou, tem, mas ele não tem direito de entrar aqui. Ah, tu não pega a revelação. Tu não pode colocar ele aqui. Por quê? Porque cego, coxo não entra no palácio. Aí Davi diz, irmão, mas ele não vai ficar no palácio. Eu vou colocar ele. Eu vou desenhar para ver se você entende. Eu vou desenhar para ver se tu pega. Esse texto aqui é cristocêntrico. Davi é Jesus, Mefibosete é a humanidade. Todos nós entramos em queda, destituídos, separados, estamos da glória de Deus. Jesus veio, fez a reunião no céu, olhou para a terra e disse, vou lá, vou pagar o preço e vou colocar os homens de volta para comer na mesa da comunhão. Eu não sei se tu pega a revelação.
Mas se tu pegar, dê glória a Deus. Davi disse assim, ó. Quando Mefibosete chegou, eu encerro, Davi disse assim: Mefibosete, eu te chamei aqui. Esqueça que Davi é Davi, Davi agora é Jesus. Nós estamos na mesa. Jesus, Mefibosete é a humanidade. Diga amém. Mefibosete, eu te chamei aqui para dizer que você vai comer pão na minha mesa. 2 elementos da mesa. Tem 4, mas eu vou falar 2 hoje. Primeiro, diga comigo, na mesa do rei tem a toalha. Olhe para mim. Mefibosete é convidado a sentar na mesa, sim ou não? Você já se perguntou por que o rei disse para ele, fica na mesa? Porque essa mesa que está aqui, ó, olhe para essa mesa. O que é que tem embaixo desses elementos que estão em cima da mesa? Uma toalha, sim ou não? Se a gente pegar um cadeirante agora, colocar ele aqui, você sabe que ele é cadeirante? Não. Não, você não pega a revelação. Segundo Charles Swindoll, no livro Despertar da Graça, ele diz assim: a mesa de Davi é uma mesa diferente de todas do Antigo Testamento. Por quê? Porque não tinha toalha. Pastora, qual que é o tecido dessa toalha, por exemplo? Qual que é o tecido? Pano? O que a gente pode dizer aqui? Veludo. Exato. Ó, é só para você entender. Não tinha toda essa atualização de ser veludo, de seda. Então a toalha de um rei naquela época era com pele de animal. E diz a história que usavam pele de cordeiro. Ah, tu não pega a revelação. Aí eu lembrei de um texto, tangedor, que diz assim: sola para mim forte. Se andarmos na luz como ele andou, teremos comunhões uns com os outros. E tem uma pele de cordeiro que está em cima da toalha. Sem a pele do cordeiro eu não posso sentar na mesa porque sou pecador. Eu não posso sentar na mesa porque sou coxo. Você não pode sentar na mesa porque é falho. Mas tem uma toalha chamada toalha da graça. Se andarmos na luz como ele andou, teremos comunhões uns com os outros. E o sangue do Cordeiro de Deus purifica de todo pecado. Sabe por que o diabo acorda todo dia e luta contra a tua vida intensamente? Porque ele diz: eu errei e não tive volta. Eu pequei e não tive chance. Aí vem esse povo que é matéria, que é barro. Mas quando ele peca e quando ele erra, o justo pode cair 7 vezes. Mas de todas elas eu vou erguer ele do pó e do monturo. Eu estou dizendo para você que Deus chamou você para a mesa da comunhão através do sangue de Jesus Cristo. Primeira verdade, eu não posso me apartar da mesa, porque na mesa tem a graça. E a graça não expõe os meus defeitos. Sabe o que Davi está dizendo? Davi é Jesus. Pega a revelação. Mefibosete, eu vou te ensinar um segredo. Quando tu sai da mesa, todo mundo vê que tu é coxo. Se tu fica aqui, alguém diz assim: não mexe com ele. Quem chamou ele foi o rei. Sabe o que Deus está falando? Se você sair da minha presença, os seus defeitos são expostos. Você perde o equilíbrio. É por isso que culto de ceia, o pastor fala para você: vem para o culto, vem cear. Não é porque ele é chato, é porque ele é inteligente. Ele entende que todo mês o diabo luta para tirar a gente da comunhão. Mas todo mês Deus nos convida a voltar a se relacionar com ele. Era machandarai. Só que eu preciso falar por a segunda verdade. Diga: eu não posso. Mas diga com voz de campeão. Diga: eu não posso se afastar da mesa, porque na mesa tem pão. Escuta. Por que atores de Hollywood, cineastas, tiram a sua vida? Gente que tem dinheiro, fama, a mulher que querer, todo o prazer que ele querer ter na vida, ele pode ter. Por que é que o grande cantor conhecido, faz muito tempo, chamado Chorão, Charlie Brown Jr., tirou a sua vida de tanto usar drogas, tendo ele fama, dinheiro, tendo o que ele querer? Porque a grande verdade é que, segundo Carl Jung, ele diz que todos nós, em uma das suas teorias da psicanálise, ele diz que todo ser humano, quando nasce com vazio na alma.
Escute o que eu vou lhe dizer, isso aqui é muito sério. Eu moro do lado do 3º metro quadrado mais caro do Brasil, o 3º ou 2º, que é chamado Balneário Camboriú. Irmão, ninguém sabe, mas Balneário Camboriú é uma das cidades que as pessoas mais se suicidam. E quando você vai ver gente rica, gente que tem dinheiro, por que esses homens tiram a sua vida? Olha o que Deus está entregando para você aqui. Eles têm a casa que querem ter, o carro que podem ter, moram de frente para a praia mais cobiçada. Por que eles tiram a vida? Porque se praia, se dinheiro, se prazer saciasse a vida, ninguém tirava. Por que esse povo que tem o que eles podem ter, acabam consigo? Porque eles têm um vazio. E tem crente aqui que hoje talvez está endividado. Tem crente aqui que paga aluguel, mas porque é que tem uma paz que excede a... Eu estou pregando para alguém que tem paz aqui, pelo amor de Deus. Não me deixa sozinho. Eu estou pregando para gente aqui que talvez está desempregada. E alguém diz, como é que você pode descansar? Aí você diz, é porque tem um pão. Esse pão é o pão vindo dos... Levante a sua mão por um minuto. Levanta, reca. Eu estou pregando para gente que traz consigo marca. Eu estou pregando para gente que se você contasse a sua história hoje, a gente poderia chorar, porque você está travando guerra e batalha. Mas alguém talvez pergunta, qual é o segredo da igreja? O segredo da igreja é que todo mês tem graça, todo mês tem pão. E esse pão é o pão que Freud não pode dar, é o pão que a psicanálise não pode dar, é o pão vivo do céu que preenche o espaço do ser humano. Sabe onde que nós temos alegria completa? Sabe onde nós temos uma vida satisfeita? É na mesa da comunhão. Davi diz assim, Mefibosete, eu vou te ensinar o segredo. Fica sentado aqui. Pode vir um grupo aqui me ajudar? Cantar? Pode vir aqui o grupo. Mefibosete, olhe para mim. Fica na mesa. Diga comigo, por quê? Na mesa. Diga, na mesa tem pão. E tem a toalha da graça. Ei, nós vamos cear daqui a pouco. Há uma luta nesse momento do adversário da sua alma querendo lembrar de quem você é, do que você cometeu. Mas hoje, através do sangue de Jesus, você vai dizer, Satanás, eu não sou digno, eu não posso, mas tenho uma pele do Cordeiro, tem o sacrifício da cruz de Cristo. Alguém aqui vai cear com alegria? Deixa eu ver. Alguém aqui vai cear dizendo, Deus, eu não sou digno, mas o Senhor me convida a voltar para a mesa. Se coloque de pé comigo nesse momento. A banda vai louvar com toda a força, com toda a intensidade. Eu queria nesses minutos que você tem, fale com Deus agora. Diga para o adversário da sua alma, como disse Martinho Lutero, toda vez que o adversário bate na porta do meu coração, querendo lembrar do meu passado, eu digo para ele, Satanás, aqui não mora mais Martinho Lutero, mas aqui mora o Senhor Jesus. Diga para a sua alma hoje, quem mora dentro de mim é o pão da vida, é o pão que sacia a alma do homem. Feche os seus olhos, prepare o louvor. Feche os teus olhos agora com muita intensidade, com muita verdade. Eu quero que você expresse uma palavra para Deus. Seja romântico com Deus agora. Vive um romance com Deus. Diga a Deus, eu sou apaixonado por ti. Diga a Deus, eu não vivo sem o Senhor. Fale uma frase de amor para Deus. Diga a Deus, a maior prova de amor não foi quando eu me apaixonei por alguém, mas a maior prova que eu tive foi a cruz do Calvário. Foi quando o Senhor me amou. Foi quando o Senhor me deu a chance de ir para a mesa. Eu sou cego, eu sou alguém que está aleijado, eu não sou digno, eu sou um deficiente espiritual, mas junto com a tua presença e junto com a tua graça, eu sou completo. Diga para Deus, pode cantar, diga para Deus isso, vai. Oh, pode louvar, diga para Deus, diga para Deus. Diga para Deus o quanto você o ama. Diga para Deus o quanto você é apaixonado por Ele. Diga a Deus, perdoa os meus pecados, purifica a minha vida, purifica minhas vestes. Diga a Deus,
essa semana foi difícil, esse mês foi difícil, mas eu vou voltar para a mesa, eu vou voltar para o lugar da comunhão. O diabo quer afastar você da comunhão com a igreja, e o Espírito de Deus trouxe você aqui para dizer: volta para a mesa, volta para a comunhão, volta para a graça. Vai. Que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra. Abre o seu coração para Deus.